Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, recalcado, sacudido, transbordante da glória do Pai. Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, amém? Aleluia. Como que vocês acordaram hoje? Já se recuperaram? Eu tô me recuperando. Devagarzinho, tô me recuperando. Eu levo uns 7 dias pra voltar. A voz, tudo, né? Aleluia. Shalom, shalom pra todos vocês. Shalom, Guilherme. Shalom, Adilene. Shalom, Bispa. Shalom, Suzana. Shalom, Bebel. Shalom, Kelly. Shalom, Sclin. Shalom, Josi. Shalom, profeta Gustavo, que está hoje comigo aqui. Esse profeta ungido do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Pastora Jerusa, eu acho que a gente vai se ver logo, porque eu sonhei com você essa noite. E a gente dava um abraço aí, eu falava em línguas, você falava em línguas. E sonhei agora. E eu dava um abraço em você e era rajada de língua pra cá, rajada de língua pra lá. Era desse jeito. Glória a Jesus, glória a Jesus. Gente, shalom, shalom pra todos vocês, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Um dia abençoado, um dia especial para você. Confesso que eu estou bem cansada ainda. Amém? Então, pastora, estou renovando meu visto. Meu visto vence final de agosto, mas estou renovando ele esse mês ainda. Em nome de Jesus. 10 anos de visto americano, gente, vencendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Shalom, shalom para todos vocês, amém? Gente, o que foi nossa conferência? Vou só avisar vocês. A inscrição para 2026 vai abrir em setembro, tá? Eu nunca fiz isso com o apóstolo. Eu nunca fiz isso. Geralmente eu fiquei sabendo, a gente não abriu menos de 2 meses, a gente abriu com 46 dias essa conferência agora. Vocês têm noção o que é abrir uma conferência com 46 dias e 10 tanto de gente? Então agora nós estamos abrindo, a gente vai abrir em setembro, né? Então você vai ter outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vocês vão ter praticamente 9 meses, tá? 9 meses para fazer a inscrição. Então, deixa eu só avisar você. Você que quer dormir na estância, faz logo sua inscrição. Porque você sabe que o manto lá é na madrugada. E eu não sei quantas pessoas conseguem ficar hospedadas ali na estância. Né? Pegar os melhores, né? Alojamentos ali, certo? Glória a Deus. A data do ano que vem é essa, gente. Anota aí, tá certo? Não vai mudar, tá certo, tá? A data eu já fechei com o lugar. Não tem como mudar porque eu já organizei com o lugar, tá? Só vou passar pra vocês. 2026, junho. Vai ser dia. Você pode chegar no dia 25, que é a quinta-feira, igual foi o formato dessa. Tem um culto de noite. Aí a conferência mesmo vai ser oficial 26, 27 e 28 de junho, mês 6. Tá certo? Tá? Então anota essas datas aí. 25, que é o dia que o pessoal geralmente chega. Você viu quanta gente chega antes? Então 25, o pessoal geralmente chega esse dia, 25. Que aí tem um culto às 19 horas, tá? Aí 26, 27 e 28.
de junho de 2026. Junho, mês 6, tá bom? 26, 27 e 28. Obrigada. Obrigada, pastora Ceissa. Glória a Deus. Gente, vocês sabem que eu vou lançar o programa aí. No programa nós vamos fazer o jejum, tá? Vai ser mantaço. Amém? Shalom, shalom para todos vocês. Abra comigo em Apocalipse 7. Hoje nós vamos fazer Apocalipse 7. Apocalipse 7. 4h18 da manhã. Apocalipse 7. Vocês viram ontem? Vocês viram meus stories ontem? Eu não fui lá organizar porque eu tô acabada. Mas as meninas que estão aqui, as pastoras que moram por aqui, foram pra lá, meu irmão, o apóstolo, estão organizando tudo. Em breve a gente vai inaugurar. Pensei de inaugurar com uma vigília dos 3 dias. O que vocês acham? O que vocês acham? Inaugurar com uma vigília nos 3 dias. Manto, né? Ai, a pastora Letícia. Tá ficando linda demais. Inaugurar com uma vigília de 3 dias. Forte, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 7. Abre comigo aí, amém? Glória a Deus. E daqui uns dias nós vamos inaugurar lá nos Estados Unidos. Tá? Nós vamos inaugurar lá no nome de Jesus. Deus já está preparando tudo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, tô gerando aqui. Deus falava para mim de uma vigília mensal. Quando eu morava em Curitiba, quando foi meu primeiro ano que eu me posicionei com Deus, tinha uma vigília épica. E eu uma vez voltei de uma nação para o Brasil só por causa daquela vigília. Pensa numa vigília, queridos, que era uma vigília sobrenatural. Sobrenatural. E eu quero fazer uma vigília e dar oportunidade para as pessoas. Determinada hora a gente vai ter um cronograma. E determinada hora, oportunidade. Oportunidade de palavra, oportunidade para cantar. Uau! Vai ser sobrenatural, amém? Já pensou? Shekinah e a Shalom estão ali. Eu não sei, pastora, se é essa. Mas, gente, essa vigília era dos loucos. Tudo, sabe, um povo... Nós somos sobrenatural, não somos? Mas é um povo que vivia igual vive na conferência. No mistério. E aí, eu ia nessa vigília. Nossa, essa vigília era tremenda. 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 Faz online para quem mora em outro estado. Com certeza a gente vai transmitir online. Com certeza. Mas se o seu estado for colado em São Paulo, o que te impede? Gente, os cachorrinhos foram pra conferência. Claro que eles foram. Né, amor? Eles foram. Eu pensei em deixar eles no hotelzinho, mas não... Ali, ó. Você não consegue nem ver a cara deles, ó. Deixa eu ver. Shekinah, Shalom. Shekinah, Shalom. Shekinah. Shekinah, Shalom. Ixi, nem mexe. E o frio que eles têm? E o frio? Gente, tá travando pra vocês? Ou é só pra alguns? Obrigada, meu amor da minha vida. Foi lá fazer um café. Gente, essa vigília, o Senhor falava pra mim, tá? Escuta só. O Senhor falava pra mim que essa vigília é uma vigília para as nações. Vai vir gente de outra nação. Assim, a vigília, a proposta é que ela dure pelo menos 3 dias. A vigília. Amém? Pelo menos 3 dias. O que vocês acham? Você acha que a gente tem força para aguentar? 3 dias de vigília? Eita glória. Amém? Glória a Jesus.
Eu, pelo menos, estou gerando fazer o Yom Kippur presencial esse ano e a formatura dos novos líderes também, né, amor? Então, tem aí 3 eventos para acontecer agora. Amém? Glória a Jesus. Estrondoso. Estrondoso. Amém? Apocalipse 7. Vamos orar para nós começarmos? Já foi 10 minutos que a gente está aqui enrolando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te glorifico, Pai, por esse dia, por essa manhã, pela oração da madrugada, Senhor Deus. Pai, toda honra e glória, Pai, que seja elevada a Ti, Senhor Deus. Pai, Tu és fiel, Senhor Deus. Tu és bom, Pai. Que o Teu amoroso Espírito Santo esteja no nosso meio. Fala conosco, Pai, de forma palpável, Senhor Deus. Fala conosco de forma extraordinária. Senhor, que o Teu Espírito Santo agora esteja, Pai, no controle desse devocional. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, aqui em Apocalipse 27, revelando para nós todos os mistérios, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, abra comigo agora, em nome de Jesus, Apocalipse 7. Amém? Apocalipse de número 7. Pode abrir comigo. E nós vamos começar, tá? Então aqui eles vão entrar, aqui João entra falando dos 144 mil e a visão da grande multidão vestida de branco, amém? Essa é a estrutura do capítulo, tá? Glória a Jesus. Então, pode abrir comigo agora. Vamos ler do 1 ao 3, amém? Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, amém? Impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. E ele gritou aos 4 anjos que havia recebido poder para danificar a terra e o mar. Esperem. Não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Então, até aqui, então pegue o contexto aqui. João está vendo 4 anjos, tá? Em outros livros dizem que esses 4 anjos é Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, tá? Certo? Então, em outros livros, dizem que são esses 4. Não sei, mas estou trazendo aí uma informação extra, tá? E os anjos, foi dado ordem a eles que eles podiam danificar a terra. Mas surge um anjo do leste e fala, não façam nada à terra, porque os 144 mil ainda não foram selados, tá? Então, Deus precisa primeiro escolher os 144 mil, para daí, então, começar esse tempo de danificação da terra, ok? Os ventos, toda vez que você vê na Bíblia vento, tá? Representa juízo de Deus, certo? Juízos que foram liberados. Então, Deus ordena que nada aconteça até que seus servos sejam selados, tá? Então, isso revela que existe uma pausa estratégica nos juízos, tá? Para marcar os seus escolhidos. Então, até aqui, os anjos estavam prontos para danificar a terra, mas eis que um anjo do leste surge e fala, não é o tempo, ok? Agora vamos continuar aqui comigo do 4 ao 8. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Da onde? Da onde que eles eram, gente? De todas as tribos de Israel. Apóstola, como que a senhora acredita que pode ser isso? Eu acredito que esses 144 mil são pessoas. A Bíblia vai descrever lá no capítulo 14 que essas pessoas não se deitaram com mulheres, tá? Essas pessoas não se deitaram com mulheres. Essas pessoas não mentiram,
eles eram irrepreensíveis e eles são de Israel. Ou seja, eu acredito que ou eles são da terra de Israel ou eles têm descendência do povo de Israel, tá? Eu não acredito que são povos de outra etnia e outra linhagem. Eu acredito que são povos que têm, tá, linhagem de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Qual tribo que não tá aqui? Tá? Qual tribo que não tá aqui? Qual é a tribo que não entra aqui? Amém? Qual tribo que não tá aqui? Que você dá? Por quê? Por quê? Por que a tribo de Dan não tá? Tarefa de casa para vocês, tá? Então, 12.000 de cada tribo fala de uma plenitude espiritual e uma ordem de Deus, certo? Representa um remanescente, um povo separado, fiel, tá? Selados na testa, pessoas que tiveram a mente consagrada, a mente santificada. A gente não luta para ter a nossa mente restabelecida. A gente não luta para ter a nossa mente santificada. A gente não luta. A gente luta demais. Amém? Então, esse povo aqui que foram selados, eles já nasceram com o DNA inclinado para esse propósito. Não só morrer como mártires, eles tinham a mente santificada, tá? Então é um remanescente fiel, um remanescente que não precisou ser recalculado na sua rota, ser restabelecido. É um povo fiel. Amém? Vamos aqui agora do 9 ao 10. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Presta atenção aqui agora. Porque vocês complicam tudo. Vocês acham que os 144.000 é o povo do arrebatamento? Não tem nada a ver. Gente, presta atenção aqui agora. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos e povos e línguas. De onde? Não é só o povo de Israel. Aqui é quem? Nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos e palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: amém, louvor, glória e sabedoria, gratidão e honra. Força e poder pertencem ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então aqui havia uma grande multidão vestida de branco, tá? Essa multidão representa os redimidos de todas as nações, tá? Pessoas que foram salvas, pessoas que tiveram vitória, amém? Então haverá uma grande colheita de almas antes da volta de Cristo, e a gente crê que esse povo, tá? Esse povo é o povo que Deus toma da terra, amém? Vamos continuar aqui no 13 agora. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação,
lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite os servem em seu templo. É aquele que senta no trono e lhes dá abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará os seus olhos de toda lágrima. Aqui o texto vai dizer que o sol estava muito quente na terra, certo? Olha só. O calor do sol nunca mais os queimará, tá? Então aqui está dizendo que era caótico a situação da terra, ok? Então, presta atenção assim, nunca mais terão fome e sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Então esse texto demonstra como vai estar a terra, tá? Como estará a terra antes do Cordeiro vir. Vai estar um caos, vai estar difícil as coisas, amém? Vou abrir aqui no meu resuminho, tá? Para trazer mais alguma informação para vocês. Esqueci, gente, de mandar o resumo para vocês ontem, tá? Então, João, aqui no começo do texto, vê 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra. Alguns estudiosos acreditam ser Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, tá? Certo? João vê 4 anjos posicionados ali e eis que um surge do leste, ok? Esses ventos que a Bíblia vai dizer são juízos. Só que esse anjo que surge do leste diz assim: não é o tempo. Espera, porque ainda os selados não estão selados, tá? Os 144 mil não estão selados. Então, esse anjo, com o selo do Deus vivo, ele impede, né, que esses ventos venham machucar a terra, porque os selados ainda precisam terminar de ser selados. Os 144 mil não estão prontos, tá? E aí aqui a Bíblia vai descrever que são todos da tribo de Israel e 12 mil de cada um, ok? A tribo de Dan não é mencionada e a tribo de Efraim aqui na Bíblia está substituída por José, certo? Isso gera diversas interpretações sobre o motivo, tá? Mas a gente não pode questionar com o texto. Então, esses 144 mil, certo? São da tribo de Israel. Quero que você entenda isso. João vê uma multidão incontável, que é diferente dos 144 mil. João agora vê uma grande multidão de todos os povos, nações, línguas, tá? Então, vem aqui. Apóstolo, o que a senhora crê? Que essa multidão que vem da grande tribulação é o povo do arrebatamento ou é o povo que não subiu e suportou a grande tribulação, tá? O que você acha? Você acha que esse povo aqui, porque a Bíblia vai dizer, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus. Eu vou falar o que eu creio. Você não é obrigado, tá? Você não é obrigado. Cada um pode ter sua. Eu acredito que esse povo aqui é o povo que não subiu no arrebatamento, mas que teve sua segunda chance, tá? Eu acho que o povo do arrebatamento, certo? Eu creio. Cada um pode crer. É o povo que ficou para a grande tribulação. É o povo que não subiu. Certo? Eu creio que é o povo que se esforçou, porque está falando aqui de uma terra muito caótica, o calor do sol.
Eu tenho uma convicção, convicção a minha, tá? Eu não tô falando que eu fui inspirada por Deus para falar isso, não. Eu tenho uma convicção que o povo de Deus vai ser arrancado da terra, certo? Eu creio que os 144 mil é um povo que são da tribo de Israel, escolhidos, separados, 12 mil de cada tribo. O povo do arrebatamento é o povo que está posicionado com Cristo e eles vão ser tomados da terra. Só que esse povo aqui é o povo da segunda chance, tá? É o povo que vai ficar, vai correr para as colinas, você tá entendendo? Olha só. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos ler de novo aqui, ó. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Por que o ancião está perguntando de esses vestidos de branco? Então, para mim, dá a entender assim, ó, é um povo que se redimiu por agora, é um povo que na última hora conseguiu entrar. É isso que dá a entender para mim. Porque se é alguém que já estava nele, essa pessoa tem que se fazer conhecida. Amém? Então, é o que eu acho. Amém? É o que eu creio. Quem são esses de veste branca? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, dia e noite, e servem o seu tempo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, nem calor do sol, nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Amém? Aleluia? Tá? Então é isso que eu creio, tá? Eu creio que não é em vão, porque, gente, vamos olhar para a ótica. Deus, ele é juiz. Nós não vamos ser pesados numa mesma balança. Há um juízo para quem está posicionado, há um juízo para quem não está posicionado, há um juízo para quem nunca conheceu Deus. Aí você fala assim: apóstolo, mas quem não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, ou quem não conheceu ele, vai queimar no inferno. Eu não creio assim. Porque quando eu estudo Deus e vejo a essência dele, ele é justo juiz. E um juiz justo não pode pegar uma vara de justiça, uma sentença, e aplicar para todos de forma igual, sendo que todos não se qualificam em equidade para estar sofrendo aquele juízo. Então, o que é equidade? Equidade é: essa pessoa tem uma medida e sobre essa medida o Senhor ela vai passar por uma sentença. Ou seja, a pessoa que não conheceu Cristo, a pessoa que não conheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá? Ela vai ser lançada no mar do inferno, assim? Eu acredito que isso é eu, que o nosso Deus vai justificar essa pessoa com alguma outra forma para estabelecer se ela herda a salvação ou não, tá? Por exemplo, vamos supor que essa pessoa mora lá em outra nação, um povo indígena, mas uma pessoa que foi boa de coração, andou em justiça. Eu acredito que essas pessoas serão julgadas pelo seu coração. Amém? Eu creio assim. Porque, gente, o nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. E eu creio de todo o coração. Agora, quem conheceu Jesus, aí a vara de justiça é outra coisa, tá? Certo? Eu acredito, queridos, que Deus, ele conhece o coração de todos, tá? Então, aquele que busca Jesus de todo o seu coração,
E nós vamos se surpreender, porque a Bíblia diz que nós vamos levar um susto, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deixa eu falar, aquele que você acha que não vai estar dentro, é os que vão estar, e aqueles que você acha que esse vai estar, é os que talvez não vão estar, amém? Eu vi uma profecia de um grande profeta de Deus lá dos Estados Unidos, e ele dizia assim, que ele tem visão, né, de como será, ele tem visão do arrebatamento. E ele fala que o arrebatamento acontece, e aí, olha só, o arrebatamento acontece, e aí muitos pastores ficam. E aí as pessoas que seguiam aqueles pastores ficam também. E aí aquelas pessoas falavam assim, por que você não nos confrontou? Por que você não nos ensinou direito? E aqueles pastores dizem que levantavam a mão para cima e dava de dedo, porque ficavam bravos e irados porque eles não subiram. E aí aquelas pessoas começavam a perseguir aqueles pastores porque não tem ensinado direito. A Bíblia não... E aí aquele pastor, né, que teve a visão falou assim, você ensinou para nós um evangelho da hipergraça. Você nos ensinou um evangelho que podia tudo. Não, gente, eu vou ver se eu acho essa profecia para vocês, tá? E aí aqueles pastores ficavam irados ao ponto de blasfemar contra Deus, certo? Então essa grande multidão, tá? O ancião explica que são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lá, vou trazer a tradução. Os 4 anjos representam forças celestiais controlando os elementos, impedindo o juízo, tá? O vento simboliza a destruição na terra, o selo de Deus, marca e proteção, propriedade de Deus, dos escolhidos. 144 mil representam um grupo especial de pessoas separadas para um propósito específico, tá? Tribos de Israel simboliza o povo escolhido, cada um representando, né, tribos de diferentes características. Grande multidão, pessoas de todas as nações e línguas. Vestes brancas significa pureza, justificação, vitória sobre o pecado. Ramos de palmeira simboliza triunfo, celebração e adoração. Serviço dia e noite indica dedicação eterna relacionada, né, ao trono de Deus de forma ininterrupta. Fome e sede não terão mais. O fim do sofrimento, o fim da necessidade, indicando que na glória haverá provisão completa. Cordeiro como pastor, o papel de Jesus é guiar, cuidar e dar direção ao povo. Enxugar as lágrimas, remoção definitiva da dor e do sofrimento, garantindo a paz e a alegria eterna. Amém? Então, eu creio, tá? Eu creio que quem ficar... Eu creio que o arrebatamento é pré, mas é como eu disse para você ontem. Se você crê ele é pré, é porque você é uma pessoa que está se preparando. Meso, tá? Tem o perigo de você não discernir o tempo do arrebatamento. Pós, tem o perigo de você achar que ele não vai acontecer, ok? Então, é melhor a gente pensar que ele é pré, para você se manter alinhado, ok? Mas independente, para quem está posicionado, se for pré, meso ou pós, para quem tem a convicção que é pré, não vai ter problema nenhum. Porque se não for pré, ele tem enraizado em Cristo para não negar Jesus e aguentar e suportar, certo? Ele vai aguentar para o tempo que o arrebatamento for meso ou o tempo que o arrebatamento for pós, certo? Mas quem é pós, talvez não tenha raiz para suportar, certo? Não tem raiz, porque acha que não dá tempo, amém? Lógico, isso depende muito, é individual. Talvez você é pós e você está aliançado com Deus, glória a Jesus, tá?
Então eu prefiro subir no primeiro lote. Vou fazer igual aqui a irmã aqui. Prefiro subir no primeiro lote. Você tá entendendo? De arrasta pra cima, de que fique só minha roupinha e que eu ganhe uma veste de glória. Amém? Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Quem ficar vai sofrer. Porque eu entendo o mecanismo que o Espírito Santo, para ele ter descido, Jesus teve que ir. Agora, Jesus vindo, porque Jesus vai se encontrar com esse povo nas regiões celestiais. Então Jesus já saiu do seu trono, vem se encontrar com esse povo nas alturas, como a igreja. E eu entendo, o Espírito Santo, junto com o povo, vai tomar da terra. Gente, quando o Espírito Santo se aparta de você, em algum momento ele se apartou de você, não dá uma angústia, não dá uma opressão, uma sensação de vazio? Agora imagina o Espírito Santo fazer isso na terra. Então quem ficar, não vai ficar só angustiado. A paz que excede o entendimento é o Espírito Santo que dá para nós, tá? Quando o Espírito Santo sair, nós não vamos suportar. Nós não, porque eu já vou estar lá, né? Tá lá na glória, no primeiro lote. Então, vai ser difícil, gente, a pessoa conseguir. A gente consegue buscar Jesus porque o Espírito Santo nos impulsiona. Amém? Certo? Gente, as pessoas vão ter que se agarrar àquilo que tem. Gente, quando você escuta um louvor, você não se arrepia? Você sabe quem faz se arrepiar? O Espírito Santo. A unção. Então eu não sei como vai ser. Amém? Então sem o Espírito Santo vai ser difícil. Demais. Olha só, e a morte fugirá. Então vai ser complicado demais ficar na terra. E eu vou falar uma coisa para você. Eu creio que o nosso Cordeiro, que hoje é glorificado, ele está voltando. Eu vejo, tá? Pessoas que têm arrebatamento, que diz que o Cordeiro já se levantou do trono para vir buscar a igreja. Ele não está mais sentado, ele já disse que ele já está de pé, só esperando o comando do Pai para vir buscar os seus filhos. Então pode ser a qualquer hora, momento. E o que nós precisamos? Nos preparar para a volta do Cordeiro. Nos preparar para a volta do Cordeiro. Amém? É isso que nós precisamos. E como que a gente se prepara? Posicionados todo dia, em Cristo todo dia. Amém? Nós não ceiamos todo dia. Ninguém sabe o dia e a hora. E Jesus diz assim, eu vou vir como um ladrão, num piscar de olhos. Eu tenho orado muito para minha família. Minha mãe diz que ano que vem vai estar na conferência com meu pai e toda a minha família. E eu creio, gente, e olha, o Senhor me deu uma rema e eu vou falar para você. Nós tivemos a nossa conferência em 2023, né? Foi em Campinas. Foi uma conferência assim que deu 350 pessoas. Foi manto. Aí de um ano, a gente foi uma baita de uma conferência. E ali o Senhor falava que em 2024 nós fincamos uma bandeira do nosso ministério. Em 2025 nós fincamos uma bandeira sobre o Brasil. E em 2026 nós fincamos uma bandeira sobre todas as nações. Amém? E o Senhor falava assim, que o tema do ano que vem é famílias, nações, ok? Então, eu quero que você que foi na conferência gere a sua família lá. Esse ano foi o pai e a mãe da pastora Letícia. Eles ficaram impactados. O pai, né? Acho que a mãe, a Lúcia já tinha, né? Lema canto maço queria checar. Meu Deus, que Deus liberou uma rema aqui agora, Letícia, para os seus pais. Meu Deus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus.
Então, gere os seus familiares, gere os seus pais, gere os seus filhos, gere os seus primos, gere porque, gente, a gente não faz um evento. A gente não faz um evento. A gente gera um ventre profético de Deus em um lugar e Deus tocando em vidas e ali essas pessoas que vão ali são tocadas. São tocadas em algum momento, são tocadas. E até o incrédulo que chega ali quando vê aquele nível de pessoas endemoniadas e pessoas sendo libertas, não tem como não crer que o inimigo existe, tá? Não tem como não crer que o inimigo existe. Como que gera? Veja os seus pais lá. Já começa a falar, olha, o ano que vem nós vamos num evento que vai mudar a vida de vocês. Nós vamos numa conferência. Gere vendo eles lá. Gere já agradecendo assim. Gente, quando Deus, você não vai orar assim, Deus, eu quero muito levar o meu pai, minha mãe, meus filhos. Não. Quem está pedindo é porque ainda não crê o que aconteceu. Deus, eu quero te agradecer pela Conferência Global Fire 2026. Obrigada por ter levado o meu pai, minha mãe, os meus irmãos. Obrigada pela transformação que aconteceu na vida deles. Você vai orar no sentido passado, como se já tivesse acontecido. Amém? Tudo que você orar crendo que já recebeu, assim é. Então, quando você orar, você vai falar, Deus, obrigada. E você já vai agradecer. Obrigada, Senhor, por ter levantado a provisão, por nós estarmos ali naquela instância. Ano que vem será na instância, tá? O nosso prédio aqui, eu creio que cabe no máximo 800 pessoas, tá? Então, o nosso prédio aqui não cabe muita gente. E vocês sabem que nós somos um exército, amém? Já confirmei com a Juliana Nogueira, já confirmei com a Michele do Pandeiro, já está confirmado com elas, amém? Já estou confirmando com os preletores que eu estou indo atrás. E eu não vou chamar gente famosa, tira da cabeça isso. Eu chamo gente que está conectado com a glória, com o céu. Porque vocês são exigentes, assim como eu sou. Então eu não quero qualquer pessoa que vem trazer o mais, ou seja, o mais do mesmo para vocês. Eu quero alguém que vem com um nível de revelação para vocês ficar chapado na unção. Amém? Então, como que a gente gera as coisas em Deus? Dessa forma. Deus, obrigada pela conferência Global Fire 2026. Obrigada, Senhor Deus, porque eu consegui trazer toda a minha família. Obrigada, Senhor Deus, porque eu trouxe 3 ônibus. Minha caravana esse ano foi 3 ônibus e eu te glorifico, Senhor Deus. Queridos, a pastora Adriana estava me contando que o povo lá do Paraná tá gerando é comprar ônibus para vir. Pensa que povo doido, cheio. Tem um casal que comprou um ônibus para trazer o povo. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Então, o ano que vem, vai ser estrondoso, tá? Eu acredito, tá? Que lá, junho, nossa conferência vai ser sobrenatural. Então, gere. O que vocês viram ali. Aí, a pastora Adriana tá aí, ó. Né, pastora? Estão gerando, comprar um ônibus. Então, é um povo que tem fé e eu creio que não só vai comprar, mas vai levar uma multidão de pessoas. O Senhor me deu uma visão. Quando eu via aqueles ônibus ali, tudo estacionado, o Senhor falava assim pra mim, o ano que vem você precisa de um setor. Eu passei ali, eu não sei que horas que foi que eu passei. O Senhor falou assim, ano que vem você precisa de um setor para gestão de recepção dos ônibus. E o Senhor me mostrava o povo descendo do ônibus e caindo no manto, porque o ano que vem a glória vai estar muito mais palpável. E o Senhor falava assim, você precisa de uma equipe no estacionamento para ajudar os ônibus a estacionar e fazer a recepção lá de cima, uma embaixo e uma até chegar no check-in. E o Senhor falou assim, você não vai usar mais um só balcão de check-in, você vai usar vários ao mesmo tempo.
E o Senhor começou a falar comigo. Eu falei, o que é isso? O Senhor falava assim, e eu não sabia que essa conferência tinha sido aberta com 46 dias. Eu achava que era 2 meses. Quando ontem, acho que foi a Lê que falou pra mim, não, apóstolo, foi com 46 dias que abriu. Eu falei, meu Deus. Agora imagina, gente, com 9 meses sendo aberta. Por isso que eu tô falando, vocês que estiveram, quando abrir, vai abrir em setembro, tá? Eu já vou começar a organizar arte, organizar tudo bem bonitinho, tá? Assim que o apóstolo organizar o que tem que ser organizado, nós vamos sentar e já ver tudo do ano que vem. E aí vai abrir em setembro. Então, você que quer dormir na estância, porque o manto é dormir na estância, não é dormir fora da estância. Gente, fica barato demais dormir na estância. Imagina você dormir fora da estância, você tem que pegar Uber, você tá entendendo? Porque o manto começa ali 2h30 lá na oração da madrugada. Certo? Então, se preparem para um tempo extraordinário. Se preparem, porque o ano que vem vai ser sobrenatural. E ano que vem a pastora Jerusa vai estar conosco. Vai ser uau! Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Amém? Amo a vida de vocês. Vamos gerar juntos aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Seja você a resposta do seu estado, a resposta, amém? Em breve nós teremos uma célula da Global que chama Fire Hub, né? Apóstolo, mas como que faz para mim ter uma célula e pôr o nome? Primeiro você tem que ser treinado pela nossa liderança, tá? Nós temos a patente do nome. Nós derrubamos hoje qualquer ministério que venha colocar um nome parecido com o nosso. Nós temos a patente do nome, tá? E não se começa um ministério debaixo do nosso sem passar pela escola de líderes, tá? Que é o leadership, e sem passar pelo meu crivo, que é o treinamento Fire Hub, que eu vou fazer assim que terminar esse. Apóstola, eu quero fazer esse treinamento, que eu quero começar a minha célula e estar debaixo da cobertura da Global Fire. Então você vai buscar a pastora Letícia, a pastora Luana, vai dar o seu nome. No próximo leadership, elas vão recrutar você para ser treinados, tá? O treinamento é pesado, você tem que mandar tarefa, elas avaliam tudo, tá? Não pensa que você vai fazer e você vai passar. Elas já falaram para mim que algumas pessoas não têm capacidade, vai ter que ser passada para o próximo leadership, ou vai ter que ser, entendeu? Então o negócio não é, eu entrei, eu fiz, eu pus meu nome lá, não. Ser acompanhado, tá? Então, aqueles que quiserem fazer o leadership, certo? O próximo leadership, se eu não me engano, ele vai começar a ir lá por outubro, tá? São 3 meses de leadership e 1 mês de Fire Hub comigo, tá? O leadership eu dou aula também, certo? Então, você tem que passar por esse crivo, tá? Primeiro o crivo, que é 3 meses, depois o crivo comigo, que é um pouco mais pesado, tá? E eu não dou colher de chá pra ninguém. Aí nós vamos ver se você tá habilitado. Apóstolo, mas eu já tenho uma célula, eu só quero pôr o nome de Fire Hub. Então você tem que passar por todo esse processo. Tem alguns requisitos. E um dos requisitos é você ter ido em algum dos nossos eventos. A gente precisa conhecer você presencialmente, tá? Então, existe tudo, mas você tem que começar pelo leadership. Apóstola, eu quero começar um Fire Hub. E o Fire Hub, ele tem propensão a se tornar uma igreja, uma Global Fire. Vamos supor, Campinas, uma Global Fire Church. Curitiba, tem, mas primeiro tem que ser um Fire Hub. Então a gente vai crescer conforme, amém? E esses pastores, líderes, têm que estar debaixo da cobertura, debaixo de alinhamento, amém? Eu quero, apóstola, eu quero. Então, você se inscreva já com elas. Eu vou colocar depois uma lista de espera. Você que quer ter o seu Fire, tá?
Você que está conosco. Então tem todo um critério. Você tem que ser membro, estar conosco, estar debaixo da... Então, apóstolo, mas eu não tenho nenhum critério. Então, dá tempo de você se amoldar o critério e... Porque a gente não vai dar um ministério para alguém que só quer um ministério. Tem que ser membro, tem que participar conosco, tem que estar conosco. Amém? Tem que... Enfim, como que eu vou dar para você uma célula com a nossa assinatura se você não é nosso membro, se nós não conhecemos você? Você tá entendendo? Tá? Então, tem tudo isso daí. Para ser membro é com a pastora Ellen, certo? Então, é tudo isso e depois eu falo mais sobre isso para vocês. Amém? Beijo, beijo, beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe, tá? Glória a Deus. Dente de ouro não vou pregar. Aleluia. Ô, gente, os sinais e maravilhas vocês deixam abaixo. A gente não fica falando sinais e maravilhas. As pessoas têm que ir ver. Amém? Glória a Deus. Gente, um beijo no seu coração. Um dia abençoado. Um dia profético para você. Um dia recalcado, sacudido da presença do Espírito Santo na sua vida. Amém?